Obrigado, minha querida. Agora nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Pode colocar para mim, muito obrigado. Está escrito: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por essa palavra que transmite a sua vida a nós. Obrigado por essa palavra que nos ensina, que nos anima, que nos corrige, que nos coloca no caminho correto. Obrigado pela sua palavra, em nome de Jesus. Meus queridos, vamos passar por alguns versículos e vamos ouvir o que Deus tem para falar para nós nessa noite. Coloque para mim no versículo 1 novamente, porque está escrito: poucos dias depois, tendo entrado novamente em Cafarnaum. Cafarnaum era o centro de operações de Jesus. Cafarnaum foi um lugar onde Jesus passou boa parte do seu ministério terreno. Era como o centro de operações. E a palavra diz que, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. E eu só quero lembrar a você algo que você já está sentindo nessa noite, porque eu acredito que muitos aqui já sentiram e estão sentindo a presença de Deus neste lugar. E eu quero te lembrar que Jesus está em casa. Ele está aqui. E Ele veio e Ele está aqui, Ele habita neste lugar e Ele habita dentro de você que já o recebeu, e Ele quer fazer milagres em você, assim como Ele fez milagre nesse dia. Ele quer fazer milagre na casa de novo essa noite. Ele está em casa. E ali no versículo 2, coloque por gentileza. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Eu quero lembrar algo a essa igreja. Igreja Cara de Leão, Jardim 25 de agosto. Eu já vi esse lugar tão cheio de gente que não tinha lugar mais nas cadeiras. Eu já ouvi falar de tempos nesse lugar em que um culto não era o suficiente. Era necessário haver mais de um culto, de tanta gente que entrava nesse lugar. Talvez hoje você veja cadeiras vazias, mas eu quero declarar pela minha fé, eu quero que você una a sua fé à minha. Nós vamos ver todas essas cadeiras cheias de novo, e nós vamos chegar a um momento em que nós vamos precisar de mais cadeiras, e não haverá mais espaço, porque
há uma palavra profética sobre esse lugar, de que nós iremos para um outro lugar maior ainda. Isso significa que haverá um momento em que este lugar não vai suportar a quantidade de gente. E aqui agora nós começamos a ler, coloque ali no versículo 4, por gentileza. Porque um grupo de amigos tentou levar o paralítico, o seu amigo paralítico, para encontrar Jesus, mas não havia espaço, nem para eles passarem pela porta. Então o que eles fizeram? Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Então, para que você possa entender o que estava acontecendo, nós lemos que foram 4 amigos carregando esse paralítico, um em cada ponta, carregando ali a maca. E nessa casa, a casa dessa época, a casa judaica, era uma casa em que o telhado era feito de várias madeiras cruzadas umas com as outras e muita palha por cima, às vezes barro. E muitas dessas casas tinham uma escada do lado de fora que levava para o teto. Então o que nós entendemos é que esses homens, eles pegaram esse aleijado na maca e eles subiram a escada. Agora eu quero que você pense no esforço que esses homens fizeram para levar esse homem até Jesus. E eles subiram com a maca e subiram e precisaram perceber de onde estava vindo a voz de Jesus para que eles descessem o paralítico exatamente onde Jesus estava. E está escrito ali que eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E aqui eu quero falar, e esse aqui é o centro da mensagem que Deus gerou no meu coração. Deus tem me incomodado, Deus tem falado comigo sobre o que nós temos feito como homens e mulheres de Deus para trazer os nossos amigos para perto de Jesus. Deus tem me incomodado em relação aos meus vizinhos. Eu tenho orado mais pelos meus vizinhos. Eu quero te lembrar algo: onde você está, Deus não te colocou à toa. Onde você mora, Deus não te colocou à toa. Onde você está, você é missionário na terra. Onde você está, Deus te colocou para trazer luz. Mesmo se você vê trevas na sua vizinhança, Ele te colocou naquele lugar com uma missão. Você tem a missão de pregar o Evangelho. Você tem a missão de fazer diferença onde você está. Seja sal da terra, luz do mundo. E esses homens fizeram muito esforço para levar o seu amigo para perto de Jesus. Imagine agora a situação, porque Jesus estava lá pregando a palavra e de repente pense que começa a surgir um buraco no teto. Meu irmão, imagina a situação. Começa a surgir um buraco no teto e gente mexendo e umas mãos, imagina umas mãos aparecendo assim, você está olhando para o teto e umas mãos aparecendo ali. O esforço que esses homens fizeram, agora, o esforço deles fez com que eles baixassem a maca exatamente onde Jesus estava. O nosso esforço deve ser para trazer os nossos irmãos, os nossos amigos. Eu quero que você pense nos amigos que você tem que ainda não conhecem Jesus. Eu quero que você pense nos vizinhos que você tem que ainda não conhecem Jesus. Porque o nosso esforço deve ser para levá-los exatamente para onde Jesus está. E o nosso esforço deve ser para levar para onde Jesus está na casa. Jesus está nessa casa. Tragam seus amigos para essa casa. Nós temos orado para que Deus traga mais pessoas para esse lugar, amém? Ele conta conosco para trazer as pessoas para esse lugar. É claro que pela sua ação sobrenatural, Deus pode trazer todas as pessoas para cá, mas Ele escolheu contar com cada um de nós para trazer as pessoas para esse lugar. Então convide os seus amigos, convide os seus vizinhos, ore por eles. Lembre-se de que a nossa vida é baseada em oração. Então antes de você chamar o seu vizinho, não é um simples convite, porque nós não estamos chamando aquele vizinho para uma reunião social, nós estamos chamando aquele vizinho para uma reunião espiritual. E nós sabemos que isso envolve guerra. Então antes de chamar o seu vizinho, ore por ele.
Eu tenho orado pelos meus vizinhos. Tenho orado e tenho pedido a Deus, me dá o momento certo, me dá a direção certa da forma como eu vou chamar, no momento em que eu vou chamar, para que o convite seja bem aceito. Porque é obra de Deus. E ela é linda e Ele conta conosco. Eu vou voltar a isso. Mas vamos continuar. Continue ali para mim, por gentileza, no versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo ali, vendo a fé que eles tinham. Jesus viu a fé daqueles homens. Ele viu a fé através do quê? Da ação que eles tiveram. Todo o esforço que aqueles homens fizeram de subir um paralítico em uma maca, algo era trazido como mensagem através desse ato. Se eu estou fazendo todo esse esforço para levar esse homem até Jesus, é porque eu creio que Jesus pode fazer alguma coisa por ele. Agora é vendo a fé. Meu irmão, você tem fé, então mostre a sua fé. A nossa fé é vista pelo que nós fazemos. É lindo quando nós dizemos eu tenho fé. Eu sei que todos aqui têm fé. Agora, o que vai trazer a diferença, o que vai trazer a luz para as trevas é quando nós mostramos a nossa fé. Então, vire para o irmão que está do seu lado, fale para ele: mostre a sua fé. Vire para o irmão que está do outro lado, fale para ele: mostre a sua fé. A fé é notada pelo que nós fazemos. Nós vamos orar aqui no final desse culto e nós vamos pedir por milagres. O que eu peço a você? Mostre a sua fé. Amém? E é muito interessante porque se aqueles homens estavam levando um paralítico para perto de Jesus, desceram um paralítico em frente a Jesus, o que eu entendo? Qual é o objetivo principal daqueles homens? O que eles queriam? Queriam que aquele paralítico fosse curado, que voltasse a andar. Amém? O que Jesus fala para ele? Filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus não falou nada sobre a paralisia dele. Isso chama atenção. E a grande questão é, o que nós podemos aprender com isso? E nós vamos entendendo melhor isso ao passo em que nós vamos lendo a passagem. Porque enquanto Jesus estava ali pregando a palavra, desce um paralítico em frente a ele, ele diz: os seus pecados estão perdoados. Essa declaração chamou muita atenção dos fariseus que estavam ali, dos escribas que estavam ali, homens que defendiam a lei de Moisés, homens que acreditavam que Jesus ainda não tinha vindo, eles não acreditavam em Jesus como Messias. Então eles começaram a pensar, e veja como é a onisciência de Deus, como é a onisciência de Jesus. Nós lemos que Jesus percebeu em seu espírito que eles estavam pensando. Nós nem precisamos falar, Ele sabe de tudo. Até o que nós pensamos Ele sabe. E ali, coloque para mim, por gentileza, versículo 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Agora vamos pensar, coloque para mim no versículo 7. Eu quero contextualizar isso para que você entenda o raciocínio daqueles homens. Eles estavam pensando isso, porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Essa declaração, a não ser somente Deus, aquele que pode perdoar pecados, isso está correto. Somente Deus pode perdoar pecados. Então, se Jesus estava dizendo, os seus pecados estão perdoados, o que ele estava dizendo era, eu sou Deus. Então, para eles isso era blasfêmia. Para o judeu, 3 ações significavam blasfêmia. Primeira ação que significava blasfêmia para o judeu: falar mal da palavra de Deus.
O judeu que escutava alguém falando mal da palavra de Deus dizia: você está blasfemando contra a palavra de Deus. Segundo tipo de blasfêmia, falar mal do próprio Deus. Se alguém falava mal do próprio Deus, blasfêmia. Terceiro tipo de blasfêmia, o mais grave dos tipos de blasfêmia para o judeu, afirmar que tinha autoridade, que era o próprio Deus. E era isso que Jesus estava dizendo. Então, para eles, era o pior tipo de blasfêmia que alguém poderia cometer, afirmar que era o próprio Deus. Agora eu quero que você pense, coloque para mim no versículo 9, porque Jesus pergunta para eles: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? E aqui eu quero que você raciocine comigo, e aí nós vamos entender por que quando o paralítico desceu em frente a Jesus, em vez de ele dizer levante e ande, ele disse: os seus pecados estão perdoados. É claro que quando nós pensamos no que é mais fácil, para Jesus não tem mais fácil ou mais difícil, meu irmão. Para Jesus tudo é possível. Nós queremos um Jesus para quem nada é impossível. Não existe fácil ou difícil para Jesus. Para Ele nada é difícil, tudo é fácil. Esse Jesus que está nessa casa nessa noite, esse Deus que se faz presente nessa noite, nesse lugar, Ele criou todo o universo com o poder da palavra. Algo é difícil para esse Deus? Nada é difícil para esse Deus. Agora, o que Ele estava perguntando para aqueles homens, o que é mais fácil? Dizer que os pecados estão perdoados ou dizer que Ele pode se levantar e andar? O que Jesus estava querendo dizer era: o que é mais fácil? Curar aquilo que você pode ver ou curar aquilo que você não pode ver? Porque o pecado estava dentro do homem. Nós não podemos ver o que está dentro do homem. A paralisia estava do lado de fora. Isso dava para ver. Agora eu entendo que um Deus que se preocupa com cada vida, Ele se preocupa muito mais com a eternidade do que com aquilo que nós estamos vivendo nessa terra. Então, o que eu entendo com aquele versículo, quando aquele paralítico desceu em frente a Jesus e ele disse: os seus pecados estão perdoados, o que eu entendo era: eu estou priorizando, muito mais importante do que qualquer deficiência que você tenha nessa terra, muito mais importante do que qualquer paralisia, muito mais importante do que qualquer dificuldade que você tenha nessa terra. Isso é temporário. Eu estou muito mais preocupado com a sua eternidade. E para que você tenha uma eternidade salva, você precisa dos seus pecados perdoados. Então, antes de tudo, os seus pecados estão perdoados. Agora, Jesus estava dizendo para aqueles homens: o que é mais fácil? Curar aquilo que você pode ver ou curar aquilo que você não pode ver? Você não está acreditando que eu sou Deus, porque eu estou curando aquilo que você não pode ver, então eu vou curar também aquilo que você pode ver, para que sirva de prova para você que tem pouca fé, que ainda não acreditou. Eu vou provar para você. E aí ele diz para o paralítico, coloque ali no versículo 10: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Veja que ele ressalta: o que eu vou fazer agora não é para que você creia que eu tenho autoridade para curar o paralítico, é para que você creia que eu tenho autoridade para perdoar os pecados, para que você saiba que eu sou Deus. Aí ele disse ao paralítico, versículo 11: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Versículo 12: ele se levantou. Agora eu quero que você pense nesse evento. Eu quero que você pense nesse momento. Um homem que foi descido em uma maca, que não tinha condições de andar, que era paralítico. Jesus solta uma palavra e aquele homem ganha força nas pernas. Meu irmão, um paralítico ganhar força nas pernas e levantar. E além disso, para quem algum dia sofre algum acidente, o que nós entendemos? Até que essa pessoa volte a andar, se ela tiver condições de andar, ela vai ter que fazer o quê? Fisioterapia, certo?
para que ela tenha força nas pernas. Quando Jesus soltou a palavra, aquele homem não somente recuperou os movimentos, mas recuperou a força para andar. Está escrito que ele se levantou, ele pegou a maca e saiu à vista de todos. O que Deus está nos dizendo nessa noite é que Ele quer contar com as nossas vidas, para que nós sejamos aqueles que vão trazer os paralíticos em sentido geral, certo? Aqueles que precisam de Jesus. Nós vamos trazer os que precisam de Jesus para esse lugar, e Jesus vai fazer a obra, e essas pessoas que podem chegar a esse lugar caídas, elas vão se levantar com as próprias pernas, e o nome de Deus vai ser glorificado nesse lugar. Eu me lembro de uma ocasião em que um pastor muito famoso, ele foi chamado e convidado para ir pregar em uma conferência. Ele era muito famoso, tinha palavras com muito conteúdo bíblico, com muito conteúdo de estudo. Então muitas pessoas se interessavam pela pregação dele e foram até o lugar da conferência e sentaram lá na primeira fileira e pegaram seu papel e a caneta para anotar. A gente quer anotar. Esse homem, ele fala a palavra de Deus e ele ensina muito, e ele ensina e eu aprendo e eu anoto, e é uma bênção. E chegou o pregador e ele começou a falar, e a mensagem dele era mais ou menos assim: irmãos, eu vim nessa noite para dizer para cada um de vocês que Deus é bom. Eu vim para que vocês saibam que Ele continuou fazendo milagres. Eu vim para dizer a vocês que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vim para lembrar a vocês que nada é impossível para Ele. E aí aquelas pessoas que estavam ali na frente começaram a se perguntar: tá, mas e aí, cadê toda a profundidade bíblica? Cadê aquilo que eu queria anotar? Cadê? Eu quero, fala mais. E aí o pregador falou assim: talvez nessa noite. E aí começaram a ouvir um barulho no meio da igreja, era muita gente na igreja. Começaram a ouvir barulhos, metais, barulho de metal, barulho de cadeira, e aquelas pessoas ali na frente tentando, esperando alguma coisa para anotar. E o pastor falou assim: talvez você tenha vindo a esse lugar esperando uma grande exposição bíblica. Talvez você tenha vindo a esse lugar esperando uma grande profundidade teológica. Eu vim para dizer para você que Deus é bom e Ele realiza milagres. Então olha para trás, o que vê o que está acontecendo. Olha para trás. E aí eles olharam para trás. Meu irmão, quando eles olharam para trás, era cadeira voando, muleta voando, cadeira de rodas voando. Os homens que estavam na cadeira de rodas começaram a andar. Os milagres estavam acontecendo naquele lugar, porque as pessoas creram na palavra, porque as pessoas creram no Deus Todo-Poderoso que faz milagres. Ele fez milagre nesse lugar, Ele faz milagre até hoje, e eu creio que Ele está aqui, eu creio que Ele vai fazer milagre aqui essa noite. Então eu quero você nesse momento ministre essa canção mais uma vez. Se você quiser se levantar, você pode se levantar. Nós vamos ministrar essa canção, mas eu quero que você cante toda a sua fé, que você crê no Deus do sobrenatural. Foi esse Deus do sobrenatural que curou esse paralítico. Foi esse Deus do sobrenatural que está aqui nessa noite. Se você veio a essa noite procurando por milagres, Deus tem milagre para você nessa noite. Nós vamos ministrar a canção e depois eu vou fazer um convite. Vou fazer 2 convites nessa noite. Primeiro vamos ministrar a canção. Cante comigo. Cante alto. E mostre a sua fé. Amém? Vamos cantar. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui.
fé do seu coração. Ative a fé, gere expectativa. Gere expectativa. Deus opera de acordo com a nossa fé, muito mais do que a nossa necessidade. Ele opera de acordo com a nossa fé. O Deus do impossível vem. Primeiro convite que eu quero fazer nessa noite é para aqueles que, como Jesus fez quando aquele paralítico desceu em frente a Jesus, a prioridade de Jesus não era curar o corpo físico daquele homem, era curar aquele homem para que ele tivesse uma vida na eternidade, era curar aquele homem dos seus pecados, porque o pecado gera morte. Ele queria tirar o pecado da vida daquele homem. Então, a obra mais importante é a obra que Deus faz dentro de nós, que o Espírito Santo faz dentro de nós. A palavra nos ensina que o Espírito Santo gera em nós o querer e o executar. A palavra nos ensina que o Espírito Santo é aquele que nos dá a consciência do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz em nós a obra de conversão. Eu quero saber se alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida para esse Jesus pela primeira vez. Eu quero saber se alguém nessa noite quer voltar para esse Jesus, quer reafirmar a sua aliança. Estava afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje está dizendo: Senhor, eu me lembrei da sua obra, eu me lembrei do seu poder, eu me lembrei de quem o Senhor é, e eu quero voltar para o Senhor. Alguém aqui nessa noite, levante sua mão. Alguém quer fazer isso? Alguém quer voltar para Jesus? Alguém quer se entregar para Jesus?